Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Jogo Aberto as últimas informações do Verdão. André, ex-Fluminense, pode deixar o Wolverhampton e fechar com Palmeiras para 2026. E também vamos ver a possibilidade de Vitor Roque estar deixando o Verdão. Vamos acompanhar aí. Aqui nós temos os jogos que restam para Palmeiras e Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro, inclusive 2 partidas atrasadas. O que chama atenção é que eles vão atuar mais fora de casa. As 2 equipes, da mesma maneira, não é? Então, eles vão ter vários duelos longe dos seus domínios e do seu torcedor em casa. Agora, são 2 equipes muito fortes que têm potencial para vencer, tanto jogando em casa quanto longe. São 2 equipes que mostram elenco, força, constância na tabela, bons números. Ronaldão, quem é o favorito, de verdade, sem clubismo? Então, assim, vendo pelo elenco, né? Vamos ver pelo elenco. E da forma que está jogando também, né? Nós temos que colocar tudo isso na balança. E as dificuldades para se escalar o time também. Eu vejo quem tem mais elenco, que pode chegar e mais longe, é o Flamengo. Porque parece que o Palmeiras já venceu a LDU e já ganhou isso um ano. Né, pela comemoração, por o efeito cascata que teve ali. Olha, temos que bater aqui para fazer ali, temos que não sei o quê. E o Flamengo até agora não teve essa união para enfrentar ninguém. O Flamengo tá indo aí, ó, despacito, vai lá, papapá, pipipip. Vai ter uma hora do Flamengo. Eu tô achando que essa hora do Flamengo vai ser nessa final em Lima aí. Não sei nem se vai ser em Lima. Tá, mas aqui a gente tá falando de Brasileirão, Série A. Então, mas aí vai ser uma coisa só, porque tem um time aí que não ganhou nada até agora, nesse confronto. Tem um time que não teve o gostinho de ganhar nada até agora. Mas tá disputando. Já ganhou. Mas tá O Flamengo disputando. já teve lá o Cariocão. Cariocão. E o Flamengo já tem esse time que é cascudo. Tanto é que o próprio treinador já falou assim, ó. Tem gente aqui que tá disputando pela 4ª vez, já sim, a final da Libertadores. Então é um time cascudo. E o outro ali ainda, que o treinador ganha, ele fica feliz. O treinador é bipolar. Ele ganha e fica feliz. Aí perde e coloca a culpa na Sim, mas você quer que o treinador fique feliz Não com tô o entendendo. Não tem meio tempo. E você vê aí um outro treinador do outro lado, o Felipe, aqui centrado, chamando pra ele a responsa. Aí eu vi que depois do jogo do Palmeiras ele falou. Bem auxiliado pelo Rodrigo Caio, bem auxiliado, com um time bom, chamou a atenção do Pedro quando teve que chamar a atenção do Pedro, o Pedro respondeu e pode voltar pra seleção brasileira. Então, você me fez uma pergunta que eu vou te responder com clareza. Mas veja como são as coisas, eu não sei. Os 2 confrontos é o Flamengo. Se o Pedro estivesse disponível jogando, sem lesão, ele poderia estar na seleção brasileira, mas não está. E quem foi? Vitor Roque. Porque se o outro tá, ele não ia, né? A futebol é assim. Se um tá bem, o outro tá fora, Cicinho. Eu quero ver. Até o Varela, me responde isso. O Varela falou que preferia pegar a LDU do que o Palmeiras na final de Libertadores. Mas precisa... Ué, tá com medo? Não é medo. Tá com medo? Você perguntou da preferência. Você também não preferiria se jogasse? É claro que Vocês ficaram com medo da LDU. Você prefere medo ou prefere sol? Agora que o Ronaldo falou assim que comemorou, que já tá comemorando. Pois é claro, pô, ganhou de 4. Ninguém tinha... Você não tem que explicar esse 4x0, você tem que explicar o 3x0 tinha feito isso. Ninguém tinha feito isso. Ué, que vale ao final. Na minha cabeça. Ganhou lá, mas não levou. Você tem que explicar o 3x0 que vocês tomaram. Ele ganhou lá e não levou. E não tá na final. O que acontece? Tem uma coisa errada aí. Agora, o mais importante Não foi de tudo... 3x1? Lá foi 3x0 pro LDU, não foi? Achei que era do Flamengo. Não, então lá foi 3x0. E o mais importante de tudo... Agora quer explicar os 4x0 aqui? Explica o 3x0 lá. O Flamengo Mas, até Rona, aqui perdeu. mas sério mesmo, quando um time passa por 2 jogos e se classifica, não é o que vale? O que vale é o final. Ele ganhou, já não levou. O Flamengo ganhou de quem pra chegar na final aí? Fala pra mim quem ganhou o Flamengo aonde? Jogou aonde o Flamengo? Que pressão, que atmosfera que o Flamengo jogou pra poder passar, Cicinho. Como diz o Agel Fux, não importa como começa, e sim como termina. Não, vocês estão falando na forma que o Flamengo. Peraí, vocês estão divagando muito. Cicinho, você que tá neutro mais ou menos nessa história, mais ou menos, não é? De verdade, Série A, Libertadores a gente deixa pra depois. Quem é o favorito pra você pra vencer o título a partir desses confrontos que ainda restam? Olha, Renata, nós estamos falando do Flamengo que tem jogadores assim como Arrascaeta, como Pedro, tem craques ali no time. Já o Palmeiras não tem um jogador assim que a gente fala, tem um grande craque, só que tem no elenco, né, no conjunto ali, tá se sobressaindo. Vamos lá, eu como torcedor, eu jogaria minhas fichas no Flamengo. É claro, você vai torcer Palmeiras? Não é questão de torcer Palmeiras. Cicinho, pelo amor de Deus. O raciocínio da Peraí, eu posso ter minha opinião? Claro, deve. Agora você quer que eu brigue? Mas você tá aí no clubismo. Mas sabe uma coisa engraçada? Paulino. É a questão da eficiência, porque o melhor ataque é o do Flamengo, o melhor defesa é do Flamengo, o time que menos perdeu no campeonato é o Flamengo. Os números, quando você pega a tabela e não olha só a pontuação, são impressionantes. A campanha que faz o Flamengo é incrível, mas tem um Palmeiras que também resolveu jogar melhor a partir das últimas semanas. Eu já acho que o Palmeiras,
na questão Quem do tem mais clássico, vitórias? Hein, eu acho que na questão do clássico, o Flamengo só tem ali o Fluminense, né, considerado o clássico. O Palmeiras vai tomar 2 tacas nos 2 jogos Deixa eu do te falar Santos. uma coisa pra você, sim, ó. Santos? O Campeonato Brasileiro... Porque clássico é divisor. Eu disputei Campeonato Brasileiro e ganhei 4 Campeonatos Brasileiros de ponto corrido. Eita! Se você ganha título e perde título, contra time que tá brigando pelo rebaixamento. Então, o Santos... O Palmeiras não ganhou do Flamengo, não ganhou do Cruzeiro. Então, sim, tá certo. Mas só que o Flamengo perdeu pro Fortaleza, perdeu pontos importantes. Perdeu pro Santos. Entendeu? E isso que diferencia o do campeão ou não. Então eu vejo assim, o Palmeiras tem mais vitórias e ganhou mais desses times. Porque esses times que estão brigando pelo título vai trocar ponto. E agora esses times que estão lá embaixo não vai ganhar ponto ou outro. Então acho que por isso que eu penso que é o Palmeiras. Então prepare-se, porque o próximo capítulo é nada mais, nada menos do que esse clássico Palmeiras e Santos. O topo segue verde. Tudo muito bem planejado. Quer seguir assim, com a cabeça tranquila, trabalhando muito, porque estamos chegando em retas finais, né, de 2 competições importantes, então temos que manter o foco. Mesmo sem a dupla Vitor Roque, Flaco Lopes e o meia Andréas Pereira, o Palmeiras deu conta do recado e segue na ponta do Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia para Abel Ferreira, que sabe que terá desfalques pela frente. Vitor Roque foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez para os jogos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro na Europa. E o Tigrinho fez questão de lembrar que de amarelo ele fica bem. Vitor Roque, que está fazendo muito bom no Campeonato Brasileiro. Com 50 jogos nesta temporada, o atacante balançou as redes 17 vezes, deu 5 assistências e anda despertando o interesse do futebol internacional. Segundo o agente do jogador André Cury, clubes estrangeiros estão de olho no Tigrinho. O Palmeiras teria recebido uma oferta de uma equipe árabe de 35 milhões de euros. E, de acordo com o agente, uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League está para chegar. A imprensa internacional já repercutiu. Mas o foco do jogador que voltou para o Brasil há 8 meses, pelo menos por enquanto, está aqui no Clube Alviverde e nos títulos que ele pode conquistar ainda nesta temporada. Por isso, o atacante, que deve desfalcar o time no jogo atrasado contra o Santos no dia 15 na Vila Belmiro por conta da convocação, quer entrar em campo no Allianz Parque nesta quinta-feira contra o mesmo Peixe, em partida válida pela 32ª rodada. Abel Ferreira conta praticamente com força máxima. Só Aníbal Moreno, que será desfalque pelo 3º cartão amarelo. No Peixe, a reta final do Campeonato Brasileiro também é de decisão. Mas para fugir da parte de baixo da tabela, para o clássico de quinta-feira, Juan Pablo Vojvoda não contará com o zagueiro Luan Pérez. Mas a dúvida fica por conta de Neymar. O camisa 10 voltou a jogar no empate com Fortaleza. Atuou por cerca de 30 minutos. Mas a comissão técnica trabalha com cautela. Sabemos essa realidade, onde jogamos, gramado sintético, sabemos isso também. E eu quero a Neymar de aqui para terminar o ano. ¿Sí? Eu quero terminar este ano com Neymar dentro do campo. Neymar, que sofreu uma série de lesões na temporada, já se manifestou diversas vezes contra o gramado sintético. A última vez foi quando torceu o pé no campo artificial da Arena MRV em setembro, no jogo contra o Galo. Antes, ele já tinha mandado recado sobre o gramado do rival alviverde. Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador. Independente das minhas lesões. Ele já disse o que pensa, mas há 8 jogos do fim do Campeonato Brasileiro, a dúvida é poupar ou não poupar. Eis a questão. Eita, já apareceram propostas graúdas da Europa pelo Vitor Roque, segundo o agente dele, o André Cury. Edu Dracena, se ele for bem na seleção, continuar bem no Palmeiras, pela idade que ele tem, 20 anos, tem um mundo ainda. Renata, é que cada empresário tem sua característica, né? E conhecendo bem o André Cury, ele gosta de valorizar o seu atleta, ele gosta de colocar no mercado que tem proposta isso, tem a proposta aquilo. É claro que quando um jogador está desempenhando como o Vitor Roque está, com certeza vai ter muitas consultas, de repente até propostas, mas propostas baixas. E o que eu realmente vi, de repente, for realmente esse valor, é um absurdo. Né? Não que ele não valha, mas ele é um cara que, tipo assim, foi lá e não conseguiu desempenhar. Mas tomara que ele ainda continue aqui no Palmeiras bastante tempo, ajudando a equipe, né, fazendo gols e, quem sabe, conquistando títulos também.
Rona, Vitor Roque tem muito potencial, a gente sabe, é bom jogador, é jovem. Demorou pra E o engrenar. empresário já disse, ó, se vier a gente conversa. Então, mas empresário é que nem minha mãe. Minha mãe, hoje de manhã, ela falou que eu tô lindo. Então, a mãe sempre vai falar bem. O empresário, ainda mais agora que ele foi, né, convocado, esse negócio todo, vai falar, nossa, esse menino é bonito, tem mais de 1 bilhão de times atrás dele. Mas é legal que a dupla Flaco e Vitor Roque tá nas duas seleções, argentina e brasileira. Assim, o Vitor Roque, desde que ele se achou, começou a fazer gols e que ele e o Flaco viraram titulares juntos, o futebol dele cresceu. Não só o futebol deles, né? O Palmeiras cresceu, né? Esses dois jogadores se entenderam ali dentro de campo e o resultado para o Palmeiras está sendo cada dia mais conquistado, né? Então, na verdade, nesse momento, eu já penso na Leila, né? Porque a Leila é uma mulher de negócios, ela é uma presidente que ela não apareceu proposta, é rentável para o Palmeiras, ela o dobro que mesmo. pagou, né? Porque tá falando de 50 milhões. Ela vende e contrata alguém bom também. Não, e o Palmeiras está chacoalhando mas não árvore. todas também não, Dudu que o diga, né? Não Mas o Palmeiras está chacoalhando árvore, tá igual em Goiás, você chacoalha a árvore, cai dupla sertaneja. No Palmeiras você chacoalha, cai menino da base lá que dá conta do recado. Então, Cria da academia. Cria da academia, pelo trabalho muito bem feito que o Palmeiras vem fazendo. Se é uma proposta nesse nível aí, tchau. Por outro... O agente do Vitor Roque, o André Cury, ele deu uma entrevista falando que o Palmeiras irá receber propostas pelo Vitor Roque ao final do ano. Foi citado o Manchester United, mas não teve até o momento nenhuma movimentação dos Red Devils para contratar o Vitor Roque. Tem um clube interessado, que é do futebol italiano, que é o Milan. O Milan está de olho no Vitor Roque, consultou valores, condições de negócio, mas não abriu negociação ainda, até porque a gente está em outubro. E o Vitor Roque é um jogador muito valorizado, ainda mais com essa convocação para a seleção brasileira. O Palmeiras, conversei com fontes do Palmeiras, fala fonte? Conversei com fontes do Palmeiras. Fecharam as portas para uma saída do Vitor Roque. O Palmeiras não tem interesse em negociá-lo, o Vitor Roque, em um curto prazo. Porque ele foi contratado em fevereiro, março, agora se adaptou, está jogando muito, é um jogador imprescindível e o Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque. Pelo menos não por agora. Vamos lá então para a Academia de Futebol. Vinícius Nicoletti está com a gente porque a convocação tira então o Vitor Roque de jogos importantes do Palmeiras, né? Nesse momento aí de data FIFA. O portão abriu, hein, Vinícius? Mas não vão deixar o Vitor Roque sair não, né? Pelo que o Felipe contou pra gente. O portão abriu porque os jogadores estão deixando o treinamento nesse momento, encerrando nesta terça-feira, começando a preparação já para enfrentar o Santos na próxima quinta-feira. Pois é uma boa notícia para o Palmeiras, porque o Vitor Roque... Deixa eu ver se dá para passar aqui comigo. Vou dar um passinho para cá. É uma boa notícia para o Palmeiras com a convocação do Vitor Roque, porque mostra aí a boa fase do time, a boa fase também do atacante palmeirense, mas o técnico Abel Ferreira vai ter que conviver com o desfalque do Vitor Roque nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro contra Santos e depois Atlético. Já não tem o Flaco Lopes, que vem sendo chamado frequentemente para a seleção argentina, então vai perder a sua dupla de ataque nesses 2 jogos aí na briga pelo título brasileiro. E como você já destacou aí, essa boa fase do Vitor Roque vem chamando a atenção de muitos clubes na Europa. Certamente o Palmeiras vai receber proposta para o jogador no final dessa temporada, mas não tem interesse de negociar o Vitor Roque, pelo menos até a Copa do Mundo. Ele deve jogar na Europa, é um jogador muito jovem. O Palmeiras investiu aí 25 milhões de euros na contratação do Vitor Roque. Ele tem apenas 20 anos, vai fazer 21 em fevereiro do ano que vem, mas é um jogador que o Palmeiras conta aí com o desempenho, vai explorar essa boa fase do jogador, do atacante palmeirense na próxima temporada. E o Palmeiras também espera contar nas próximas temporadas com o técnico Abel Ferreira. Ele já tem na mesa a renovação de contrato, a informação está no nosso site espn.com.br, que falta apenas detalhes e o aval do treinador palmeirense para assinar esse contrato. Isso deve acontecer antes da final da Libertadores. Com um detalhe, não há multa rescisória nem da parte do Palmeiras, nem da parte do treinador nesses próximos 2 anos de contrato, nessa renovação que vai até o final do mandato da presidente Leila Pereira. E a última notícia é sobre o goleiro Everton, também está no .com.br, espn.com.br, a situação do goleiro palmeirense que teve uma fissura na mão. Ele machucou no dia 15 de outubro na partida contra o Juventude. A previsão é de 4 semanas para ele retornar ao treinamento. Já se passaram 3 semanas, ele deve ser avaliado nessa semana e nos próximos dias deve voltar a treinar. E aí fica essa questão, vai dar tempo
dele voltar a jogar e ficar à disposição, pelo menos no banco de reservas, na partida decisiva da Libertadores contra o Flamengo? Essa é a grande questão por aqui que a gente vai acompanhar com todos os detalhes. Viu, Bruno? Continua com a gente aí, tá, Vinícius, da Academia de Futebol. A gente tem os números do Vitor Roque, então já são... Caramba, já são 50 jogos, cara. Passou rápido. Rápido, cara. Em 7 meses, 50 jogos. 17 gols, 5 assistências, 49 no alvo, 49 grandes chances criadas, 60 dribles completados desde a estreia, então, em março. O Felipe Silva está aqui com a gente, já que o Felipe trazia bastidores aí no Fala Fonte. Bem-vindo, Felipe. Primeiro é o seguinte, a convocação justa para vocês? Justíssimo. Justa, né? Justa. Tem ele ou o Caio Jorge, eu acho. Assim. Ou o Pedro. É que o Pedro lesionou, né? Não, claro, mas será que é uma vaga entre eles? Mais uma que o número tá lá. O número 9. Ah, tá. Acho que talvez o Richarlison fosse mais numa disputa com o Pedro, por exemplo. Se o Pedro tivesse numa condição, poderia ser levado ele, não o Richarlison. Entendi. Entendi. É com esse perfil, assim. Exato. Mas o do Vitor Roque, então, é justa, né? Eu acho muito justa. Eu acho que pelos números que ele vem entregando, ainda mais nas últimas partidas, era ele, o Caio Jorge, talvez o Pedro, ainda bem mais que o Richarlison, né? Se a gente for parar pra pensar. Também acho. Se a gente quer, Os dois, se a gente quer na seleção os caras que estão em bom momento, a gente tem que ver quem tá marcando o gol. É que o Richarlison é filhão ali, né? Tá com a vaga garantida. Tem essa confiança, pelo menos, ali do Ancelotti. Bom, e aí a gente tá falando, né, Felipe, de um valor que o Palmeiras em março paga 25 milhões... e que era um valor alto, e a gente até conversava aqui mais cedo, o Palmeiras, quando ele investe 25 milhões, é porque imaginava um retorno técnico, mas até também uma eventual venda. Sim. Até porque, como o Vinícius falou, ele vai fazer ainda 21 anos. Nossa, ele é muito jovem, muito jovem. E aí já dobra esse valor? Porque a declaração do empresário André Cury para o Globo Esporte ontem é que o Palmeiras ele vai receber até o final do ano ali ofertas na casa dos 50 milhões de euros. Eu acho que talvez sejam números um pouco inflados, assim. Ainda mais ele quer tentar valorizar o atleta. Eu acho, de certa maneira, assim, você é empresário, você vai querer valorizar seu atleta. Ainda mais um cara que está sendo convocado para a seleção. Se foi-se falado de Manchester United, mas até agora não teve nenhuma movimentação no time inglês. Quem está de olho é o Milan. Mas, assim, de fato, o Vitor Roque ele é muito bem avaliado pelo futebol inglês, Bruno. Mas, assim, o futebol inglês quer o Vitor Roque, mas o Palmeiras não quer negociar o Vitor Roque. Portas fechadas para a saída, a gente pode dizer assim. O que o Bruno Andrade contou pra gente, Donk, é que o Rubem Amorim já tinha pedido a contratação do Vitor Roque lá atrás no Sporting. Quando veio a história do empréstimo para o Betis, né? Que aí ele não teria, ele não teve espaço no Barcelona com o Xavi e aí acabou sendo emprestado justamente para o Betis e não para o Sporting. E eu entendo o posicionamento do Palmeiras. É a maior contratação da história do futebol brasileiro, né, em termos de valor. Você liberar para um valor próximo, pensando no retorno técnico que ele já está dando, porque assim, não é simplesmente a conta de perder o jogador, você vai ter caixa e contratar um substituto. É o quanto que a coisa já deu certo e melhorou coletivamente a equipe. Lógico, quando chegar num valor muito alto, é complicado você... pensar em recusar. Por mais que o Palmeiras hoje tenha uma condição financeira muito boa, vende diversos jogadores, consegue se manter a ponto de pagar 25, mas quando você fala de 50 para o futebol brasileiro, ficaria complicado. Para mim, muita questão é que talvez não se imaginasse um retorno e a gente falasse de uma venda do Vitor Roque pelo dobro do que ele foi contratado em menos de um ano, né? A coisa foi muito... Por mais que seja um jogador jovem, com teto muito alto, que já foi para o futebol europeu, foi para um Barcelona da vida, ainda assim, é muito rápida a dinâmica como deu. E olha que o começo foi difícil, demorou a sair os primeiros gols, já teve questionamento, será que vale tudo isso? Então, se você tirar a parte em que ele começa a dar resposta, é ainda mais rápido. Então, acho que esse é o principal ponto. E se fosse um outro modelo de administração, como é o Botafogo, por exemplo, né, Jailson? Já teria vendido, né? Já teria feito algum acordo, possivelmente, já para, assim, 1º de janeiro. Tchau. Tem isso, fica até... Eu queria levantar uma situação em relação a esse possível acerto aí do Vitor Roque. Não sei se vocês concordam comigo. Observar o staff do Vitor Roque deveria observar bem se, de fato, né, receber essas propostas irrecusáveis, essas propostas muito altas, o próximo time. A questão, para mim, é a formação mesmo, formação tática do time. Boa. Porque... Ao meu ver, já ficou muito claro que o Vitor Roque, quando tem que jogar isolado, né, de costas como pivô,
ele não se sai tão bem. Então teria que vir um time que jogasse com a formação próxima de ter uma dupla de ataque, ou que seja, por exemplo, tá, o United. Vamos pensar no Manchester United. O Manchester United atualmente está jogando com o Matheus Cunha e um Belmont atrás do Chesco. Tá? Se ele fosse para o Manchester, ele seria o cara no lugar do Chesco. Seria lá a referência. Aí teria que ver se o Matheus Cunha, que seria o mais próximo disso, ou o próprio Belmont, se eles fariam aquelas mudanças de posições para justamente o Vitor Roque ter essa liberdade de movimentação. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser considerado para não chegar ao ponto do Vitor Roque bater e voltar de novo. Porque aí já começa a se desvalorizar, né? A segunda tentativa vai e volta. Mas o empresário Vitor Roque já falou em algumas oportunidades que um dos planos para a carreira dele é retornar ao futebol europeu. Tanto que deu polêmica quando ele chega ao Palmeiras, ele fala assim, daqui 1 ano e meio, 2 anos, ele está de volta à Europa. Você não pode falar isso quando o cara chega no clube, mas né? empresário é empresário. O empresário quer que o empresário gire, exatamente. Né? Mas pelo lado do Vitor Roque, ele está muito feliz no Palmeiras. Claro. E acho que nem passa pela cabeça dele sair agora. Até porque, se ele fica no Palmeiras valorizado, fazendo gols, é maior a chance que ele vá para a Copa do Mundo em 2026. Então, se você muda de clube agora nessa janela de janeiro, você corre o risco dele não se adaptar ao novo clube. E aí já era. E nem o Caio Jorge também. Eu só iria pós-Copa. Se recebesse uma proposta irrecusável, tá? Tô falando desses 50 milhões de euros, só depois da Copa. E eu acho que assim, cada um trouxe um ponto muito importante em relação à questão tática, à questão da Copa, acho que faz todo sentido quando você você troca o certo pelo duvidoso, sempre tem o risco, e ainda tem um outro aspecto, acho que até de possibilidades, lógico, isso é muito relativo, mas normalmente a janela forte da Europa é de meio de ano, quando você está começando a temporada, você está estabelecendo às vezes novos times, novos técnicos e tudo, a de meio de temporada, que agora no começo do ano, em janeiro, muitas vezes é correção, às vezes é time que está em situação mais complicada e você não vai ter tanto tempo de adaptação. Pensando em Copa do Mundo, pensando em ajuste tático, que eu acho que o Gelson traz é importante pelo estilo de jogo dele, dessa logística, não que qualquer transferência em janeiro fosse ruim, mas teoricamente uma movimentação no meio do ano ela acaba sendo mais interessante tanto em termos de escolha de clube, de liga, quanto as opções que você pode ter. Então vou trazer um outro ponto e vou chamar o Vinícius. Essa questão da adaptação dele à cidade, ao país, porque talvez ele tenha sentido isso na primeira passagem, não é, Vinícius, na Europa. Quando ele chega no Palmeiras também, o Abel fala muito que ele tinha ali 50 quilos nas costas. Ele não precisa de tanto tempo quanto, por exemplo, o Flaco, né, precisou para se adaptar, mas tem esse aspecto, né, da pessoa, né, aspecto humano que também o empresário tem que ter cuidado para saber para onde ele vai se transferir, né, Vinícius? É isso aí, ele está num momento de confiança também do Vitor Roque, né? E tem um outro ponto, porque o empresário do Vitor Roque é o André Cury, a gente sabe que é um empresário que tem muita influência na Europa, mas também tem 2 empresários que trabalham com ele, que estão em Belo Horizonte. Um é o Sandro, você vai lembrar, volante, que jogava no Cruzeiro, veio do Sport, 2003, 2004 ele jogou ali no Cruzeiro, e o outro é o empresário de Belo Horizonte, o Euler. E eles falam, nesse momento, desse lado, da tranquilidade que tem o Vitor Roque jogar no Palmeiras, felicidade, que ele está muito feliz, e não é um plano desse staff do Vitor Roque, pelo menos desse lado, negociar ele rapidamente, ou no meio de temporada, ou no ano que vem. É consolidar o Vitor Roque como um atacante do Palmeiras, ganhando títulos, artilheiro, para que ele volte a defender a seleção brasileira, como foi convocado agora, quem sabe disputar a Copa do Mundo já no ano que vem, mas ficar aí no radar da seleção brasileira para a próxima Copa. Então tem que consolidar o Vitor Roque primeiro como um atacante goleador e ganhando títulos no Palmeiras. Essa é a ideia. Conversei com o staff desse lado do Vitor Roque e eles passaram que essa é a ideia e que o Palmeiras também trabalha nesse sentido, não de contratar o jogador por 25 milhões e um ano e meio depois chegar uma proposta de 50 e negociar o Vitor Roque. Então essa é a ideia do Palmeiras e também desse outro lado do staff do jogador, pensar na carreira dele, que saiu muito cedo, não deu certo, bateu e voltou. Então é consolidar ele aqui no Palmeiras e depois, claro, ele vai voltar normalmente jogar na Europa, porque é um jogador jovem de 20 anos, como eu passei, vai fazer 21 e tem muito mercado pela frente. Mas o primeiro passo e a ideia do Palmeiras e dos empresários, do staff que trabalha com ele,
é consolidar o jogador aqui no Palmeiras, ganhando títulos e também como artilheiro, para que ele possa voltar efetivamente a ser, de repente, até um titular na seleção brasileira, disputar a Copa do Mundo e o próximo Mundial. Essa é a ideia do staff e do Palmeiras. Eu estou vendo aqui a notícia que o Vinícius já trouxe para a gente, mas está aqui no espn.com.br. Abel Ferreira e Palmeiras resolvem pendências e devem assinar a renovação até 2027, antes da final da Libertadores, Felipe. Então foi o que a gente trouxe também no Fala Fonte. A novidade é essa, né? Que essa assinatura... bomba, né? Mas assim, a conversa já existiu, o Abel sempre deixou isso claro, né? Falou, não, tá tudo certo, tá tudo apalavrado, não vai ser uma assinatura que vai mudar. Mas o que é a novidade é que essa assinatura e oficialização deve acontecer ainda esse mês. E não só no final da temporada. Exato. Um acordo já estava próximo de acontecer. Os dois lados tratam como a renovação como um caminho natural. Mas eles não queriam distrações, sabe? Mas o Abel e o elenco é tão cascudo assim que uma assinatura antes da final não representa muita coisa, sabe? Porque se fosse um técnico jovem, nunca chegou numa final de Libertadores, eu acho que até poderia mexer com a cabeça do grupo. Não é o caso do Abel. É um cara muito experiente. Então, o acordo que vai ser até o final do mandato da Leila, está tudo bem encaminhado, falta só apenas a assinatura. Então, teremos mais 2 anos de Abel Ferreira no Palmeiras aí, Bruno. E um ponto que é importante é que, independentemente dos resultados nessa reta final de temporada, né, de conquista ou não de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro, essa permanência do lado do Palmeiras já está definida também, Jailson. Natural, que era o que ela queria, né? Foi o que ela prometeu, né, ali na reeleição, que gostaria da Abel Ferreira até o final do mandato dela, e agora, pelo visto, ela conseguindo, e é natural para mim. O que o Abel Ferreira fez e continua fazendo no Palmeiras é histórico. A gente está vendo simplesmente um técnico que pode ficar aí quase 10 anos. Já são 5, vão ser mais 7 anos. São 7 anos. No futebol brasileiro. Eu, por exemplo, o meu tempo de vida eu nunca vi, desde que eu acompanho futebol. Não, acho que o mais longo que eu acompanho aqui é Tite, Muricy, 3 anos. Eu nunca vi, primeira vez. 7 anos é muita coisa e é o caminho natural, assim, até dentro da realidade financeira dele, do que ele almeja dentro de um possível cenário europeu, faz total sentido seguir no Palmeiras e dar sequência a esse trabalho que concordo, não depende, se pode ser vice da Libertadores e segundo no Brasileiro, acho que a avaliação em relação ao sucesso desse trabalho, quão bem feito acho que não vai mudar. Bom, do Palmeiras a gente vai então para o Corinthians, você continua com a gente aí, né, Felipe? Na noite da próxima quinta-feira, o Palmeiras vai enfrentar o Santos em clássico válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h30 no Allianz Parque. O Verdão lidera a competição com 65 pontos. Para a próxima temporada, o Palmeiras já está de olho na possibilidade de reforçar seu elenco. A ideia do clube é buscar algumas peças pontuais para elevar o nível do elenco para 2026. Um dos alvos da equipe é um camisa 8. O ex-goleiro do clube e hoje comentarista da Band, Veloso, falou que um meio-campista ex-fluminense está na mira do Palestra. Trata-se de André, do Wolverhampton. Em suas redes sociais, o setorista do Palestra, Diego Firmino, repercutiu a informação do ex-goleiro palmeirense, destacando que o Verdão está monitorando de perto o meio-campista. André, ex-fluminense e atualmente no Wolverhampton, é um nome que vem ganhando força no Palmeiras para 2026, publicou o colega em seu perfil no X. Vale destacar que uma situação a ser observada é que o Wolverhampton da Inglaterra está sendo rebaixado como lanterna da Premier League. Com isso, a possibilidade de um negócio fica cada vez mais fácil. Se por um lado tem gente podendo chegar, por outro lado, muitos jogadores estão na mira do mercado do exterior. Nomes como Giai, Facundo Torres, Flaco Lopes, Vitor Roque, Alan, Benedetti e Riquelme Felipe estão entre os que estão sendo especulados para serem negociados.